Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas neste espaço virtual de construção do conhecimento espírita. Você está no canal Revelare, eu sou Beto Ramos e aqui nós falamos tudo de espiritismo. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreva no canal. Se já for inscrito, convide mais um. Se já fez isso, se torne membro para ajudar essa comunidade a crescer cada dia mais e que nós possamos te oferecer vídeos de qualidade, conteúdos divertidos e adequados à construção desse conhecimento espírita. Aqui nesse espaço virtual, ninguém é professor, a gente estuda o espiritismo, se debruça sobre as obras e compartilha opiniões, interpretações, angústias e anseios que nós vamos encontrando ao longo do estudo desta ciência filosófica. Eu convido vocês para a gente continuar com o nosso programa Principiante Espírita, analisando a obra O que é o Espiritismo, e nós estamos naquela pequena conferência espírita, o terceiro diálogo com o padre, continuando, onde está se falando dos dogmas. Então, a gente já vem construindo aí a base, né, para que a gente possa entender como que o espiritismo se comporta, se posiciona sobre uma série de dogmas e afirmações e questionamentos que são feitos por esse padre, e Kardec colocou nesta obra O que é o Espiritismo como um grande resumo, uma base, a primeira obra que Kardec indica para o estudo de qualquer um que queira começar ou que se interessa, simpatiza, que quer professar essa ideia, esse estilo de vida, o espiritismo, essa filosofia, né? Então aqui, nós todos, amantes da sabedoria, vamos direto para os nossos compartilhamentos. Se você se recorda nos episódios anteriores, a gente já comentou, e chega agora uma afirmação do padre para Allan Kardec. Começa nessa altura dizendo: dissestes que o espiritismo não discute os dogmas, e entretanto ele admite certos pontos combatidos pela igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na terra antes de Adão, nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o inferno. Gente, tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Vamos com calma, vamos com muita paciência. Kardec, então, recebe uma afirmação do padre que o padre, tipo assim, não está concordando com as posições de Kardec, dizendo assim: não, você é inimigo da igreja, você é contrário à igreja, porque a gente diz que tem tal coisa, vocês dizem que não tem. Então, e aí, por isso, obviamente, talvez, né, um dos motivos que leva a igreja a considerar, de uma maneira geral, o espiritismo uma religião que ele não é, seria também por conta desse choque de ideias. Mas é aí que nós precisamos nos debruçar. Por quê? Dogma, a princípio, são conceitos. Isso precisa ficar muito claro, não é? Nós temos dois tipos de estudos, a dogmática e a zetética. A dogmática é aquela em que você não pode negar o ponto de partida. Você tem que aceitar o dogma, aquele conceito, e seguir dali. A zetética, ao contrário, ela permite o questionamento, os porquês. O espiritismo, ele parte dessa base, ele tem esse pressuposto da pergunta, do questionamento. Analise, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que vocês vão perceber que isso fica bastante claro. Kardec não é alguém que concorda de plano com tudo que os espíritos trazem. Ao contrário, ele vai tecendo várias indagações e, por vezes, ele admite não concordar com os espíritos. E isso é fundamental para a gente poder compreender a natureza dessa revelação espírita. Quando o padre faz essa afirmação, ele está dizendo assim, o espiritismo está admitindo ponto que a igreja está combatendo. Como é que aquelas pessoas que professam qualquer religião ancestral poderiam usar o conteúdo do espiritismo e não ter choque? O padre, nessa altura, ele está dando uma mensagem dizendo assim: se você quer ser profitente dessa religião, aqui não se discute, porque nós combatemos tais e tais pensamentos.
Os pontos que a igreja combate, por exemplo, é a questão da reencarnação. Você vai buscar nas religiões ancestrais sono eterno, esperança do julgamento final, uma única vida, vai para o céu, vai para o inferno. E o Espiritismo, ao contrário, ele vai professar a evolução perpétua e contínua sob a égide da lei de progresso. Nesse sentido, ele está adquirindo conhecimento e, por isso, ele precisa retornar várias vezes para o átrio, o âmbito, a academia, digamos assim, do seu aprendizado, que é as sucessivas reencarnações. Então, ele volta aos planetas, não só a Terra. Ele vai galgar outras oportunidades, conhecer outros mundos, irá para outros planetas, se reencarnará lá, até que chegue o momento em que ele não mais precise da reencarnação, ele não precisará sofrer provas nem expiações, ele estará pronto para já assumir outras tarefas um pouquinho mais importantes aí, missões e etc. Voltando aqui para o texto, Kardec, então, vai dizer: esses pontos têm sido discutidos desde há muito tempo, e não foi o Espiritismo que os pôs em debate. São opiniões, algumas delas consideradas controvertidas até mesmo pela teologia, que o futuro julgará. Um grande princípio os domina todos: a prática do bem, que é a lei superior, condição sine qua non de nosso futuro, assim como nulo prova o estado de espíritos que se comunicam conosco. Aqui, Kardec está chamando a atenção do padre para que ele dê atenção ao que é mais importante. O que seria mais importante do que, por exemplo, a reencarnação? Fazer o bem. Se fazendo o bem você pode ir direto para o céu, imaginemos que não exista reencarnação, então a prática do bem nós podemos convergir, porque na sua concepção, não havendo reencarnação, já iria ao céu. Se por um outro lado existe a reencarnação e eu pratico o bem, eu vou experimentar menos dificuldades nas próximas ocasiões em que eu retornar na reencarnação, porque aí eu terei menos provas e menos a expiar. Nesse sentido, é preciso entender o que é prova e o que é expiação. Não está aqui no sentido de castigo, mas no sentido pedagógico, do estudo e do aprendizado. Se eu vou para uma avaliação e eu saio mal na avaliação, eu vou pedir uma outra oportunidade. A gente chamava na minha época de recuperação. Então você entra em recuperação. É isso. Pedagogia divina, ela recupera o indivíduo na reencarnação, onde ele falhou, e para ele pode se tornar uma coisa penosa, porque não é chato repetir. As pessoas estavam todo mundo de férias, indo para a praia, se divertindo, e nós, os alunos mais atrasados, estamos lá na recuperação. Imagine isso. Prossegue Allan Kardec. Esperando que a luz se faça para o Senhor sobre essas questões, acredite se quiser nas chamas, nas torturas materiais, se isso impede de fazer o mal. Não as tornará mais reais se não existem. Acredite, nós só temos uma existência corporal, se isso lhe agrada, o que não o impedirá de renascer aqui ou alhures, se assim deve ser, apesar de sua vontade em contrário. Acredite que o mundo foi criado, em todas as suas partes, em 6 vezes, 24 horas, se essa é sua opinião. Isso não impedirá a Terra de trazer, escrita em suas camadas geológicas, a prova em contrário. Acredite, se quiser, que Josué parou o Sol, isso não impedirá a Terra de girar. Acredite que o homem está na Terra somente há 6.000 anos, isso não impedirá os fatos de mostrarem a sua impossibilidade. E que dirá o Senhor se um belo dia essa inexorável geologia vier a demonstrar por traços patentes a anterioridade do homem, como demonstrou tantas outras coisas? Creia, portanto, em tudo o que quiser, mesmo no diabo, se essa crença o torna bom, humano, caridoso para com
os seus semelhantes, né? Bom, muita coisa, né? O que o Kardec está dizendo para a gente ser objetivo? Acredite no que você quiser, porque o Espiritismo ele não vai tolher o seu direito de livre pensar, de livre acreditar. Ele não busca fazer prosélitos, seguidores. Ele busca esclarecimento, busca esclarecer as mentes, busca aquele que é incrédulo e tentar incutir nele os princípios basilares que podem unir todas as crenças, mas principalmente tornando o ser humano melhor, tornando cada um de nós seres humanos de bem, do bem, verdadeiros cristãos, mas aqueles que praticam a lei do amor, a caridade como Cristo a compreendia. Se eu faço o bem porque eu acredito que vai ter tortura, vai ter a chama do inferno, ou que eu faço bem porque eu vou para o céu, ora, o Espiritismo, ele esclarece, ele está dizendo, olha, não tem céu, não tem inferno, tem progresso, tem todo um universo que nós vivemos nele. A gente encarna aqui, desencarna e pode reencarnar acolá. Mas se isso é difícil para o outro acreditar, o que é importante é nós nos unirmos contra o materialismo, que é aquele que vai exaltar principalmente o egoísmo e o orgulho. Kardec também diz, isso é importante, que as nossas crenças, sejam quais forem, elas não vão mudar aquilo que está determinado por Deus, por leis naturais. Criou-se a ideia de que vai se interpretar literalmente aquilo que está escrito nos livros denominados sagrados, Bíblia, Evangelhos e outros. O Kardec está dizendo que essa crença no que está escrito no livro, ela não muda a realidade. A ciência está aí para provar. Não adianta a gente matar as pessoas, isso é coisa de bruto, é coisa de bárbaro, é coisa de quem é um negacionista, é coisa daquele que não quer enxergar e não quer que ninguém veja. É aquele que não quer ouvir e não permite ninguém escutar. Portanto, o Kardec está dizendo que aquilo que é possível ser provado pela ciência, não adianta ir contra. Então ele vai prosseguir na resposta, que é extensa, né, dizendo: o Espiritismo, como doutrina moral, impõe apenas uma coisa: a necessidade de fazer o bem e não praticar o mal, né? Isso ficou claro aqui nas nossas argumentações. É uma ciência da observação que, repito, tem consequências morais. Mais uma vez, o que Kardec está dizendo, que muitos aí vão ouvir a gente falar sempre, né? Espiritismo não é religião porque ele é uma ciência de observação que possui consequências morais. E essas consequências, segue Kardec, são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. O Kardec está convidando o padre para prestar atenção naquilo que é mais importante, não ficar na periferia. Essa é a questão. Porque quando Allan Kardec vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. Uma delas é a moral do Cristo, e a moral ninguém contesta. Então ele falou assim, vamos nos unir em torno da moral. E a moral é, faça o bem, não pratique o mal. O resto é secundário. O secundário, cada um tem o direito de agir, pensar, se mover de conformidade, sempre que não está prejudicando terceiros, dentro da sua própria convicção. Qual mal nisso? Nenhum. A gente fica na periferia, a gente quer que alguém se conduza de determinada maneira, se comporte de determinada maneira, repita coisas que nós julgamos ser correto, é correto da forma que a gente vê, para outra pessoa não é. Eu posso estar num determinado local, se ele não me é agradável, eu me dirijo a um outro local, porque eu tenho livre escolha. A partir daí, eu vou me colocando nos locais em que eu me sinta bem. Se eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou para lá.
Mas eu também não posso tolher o outro do direito dele, do seu ir e vir, do seu agir, do seu livre pensar, da mesma maneira que eu não quero que se faça isso comigo. E aí Kardec, então, vai mencionar. Note bem, Senhor, que alguns pontos divergentes que acaba de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesse lido o que escrevi sobre o assunto, teria observado que ele se limita a lhe dar uma interpretação lógica e racional, diferente daquela que é dada vulgarmente. E é assim, por exemplo, que ele não nega em absoluto o purgatório. Temos uma obra que chama O Céu e o Inferno. E lá tem um capítulo chamado O Purgatório. E Kardec desenvolve a ideia do purgatório, mostrando que ele é aqui. A própria Terra é o purgatório. Seria interessante observar. Por isso que o Kardec sempre convida para se aprofundar no estudo do Espiritismo. A interpretação lógica, por exemplo, na questão do purgatório, Kardec escreveu e demonstra o contrário. Ele demonstra que o purgatório é necessário e é justo. O Espiritismo vai além, dá um passo à frente. Ele define o purgatório. O inferno foi descrito como uma fornalha. É, porém, dessa maneira que a teologia a compreende, então Kardec também dialoga com a teologia que não traz o inferno nessa mesma concepção que o vulgo divulga. Diz muito bem que isso não passa de uma figura. A teologia diz que é uma figura, o Espiritismo também diz que é figura. Que o fogo no qual se é queimado, e aí vem o Espiritismo com aquela questão de prova e expiação, fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, fosse possível inquirir para conhecer a opinião íntima de todos os homens capazes de raciocinar e de compreender, mesmo entre os mais religiosos, se veria de que lado está a maioria, pois a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, de resto, o que a doutrina espírita, a esse respeito, trata. A duração do castigo está subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Está dizendo que há uma penalidade de cunho moral e que o tempo está de acordo com o melhoramento desse espírito. Que melhoramento que nós estamos falando? A aquisição do conhecimento. Nenhuma condenação por tempo indeterminado é pronunciada contra ele, tá? É a interpretação. Não tem condenação perpétua, porque isso é irracional. Isso vai contra atributos da divindade. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é arrependimento, expiação e reparação. Às vezes, a gente encontra entre os espíritas uma interpretação equivocada mesmo da obra O Céu e o Inferno, porque é importante sempre lembrar, né, as obras se comunicam. Então, por mais que eu discorde de alguma questão ali, eu preciso meditar bastante. Então, Deus exige, para ficar muito claro, né, para terminar o sofrimento, que o indivíduo, o espírito, se arrependa. Veja bem, arrepender é reconhecer-se culpado de algo, de alguma coisa que fez, é ter o conhecimento de que aquele algo é pernicioso, é prejudicial para os outros e para mim, então eu tenho conhecimento. Chegou a mim o conhecimento. Só aí eu posso arrepender. Arrepender é algo que demanda o conhecimento e o domínio do fato. Depois, se arrependeu, então expia. O que é expiar? É experimentar em determinado ponto de vista
um gênero de prova que seria mais ou menos compatível com aquela desarmonia que eu provoquei. Então, é uma expiação. Por que é uma expiação? Porque se eu tivesse agido bem, eu estaria noutro patamar e estaria apreendendo, aprendendo, adquirindo conhecimento num outro aspecto que não passaria por reconhecer culpa que fez algo, se arrepender, para depois experimentar. Expiação vem de experimentação. Experimentar um gênero de prova semelhante àquele que eu produzi uma desarmonia, semelhante não é igual, ninguém vem determinantemente para ser, fazer ou sofrer tal ou qual coisa, e, portanto, depois é dado a oportunidade de reparar. Então, eu reconheci que errei, reconheci que houve desarmonia, aprendo, experimento, realizo, volto numa situação. De repente, eu não fui bem como pai. E para ser bem como pai, eu deveria repetir ser pai novamente. Das mesmas pessoas? Não. Com as mesmas situações? Não. A vida, ela nos proporciona situações. Então, definido o lugar e o meio que se vai reencarnar, definido o gênero de prova, podemos, então, aprender perfeita e tranquilamente com aquela reencarnação. Ela é uma expiação porque o espírito precisa resignar para poder exercitá-la, para poder sofrê-la. Ora, se eu preciso resignar e eu preciso me tornar um abnegado, negar a mim para poder acolher o próximo, significa que é algo penoso. Penoso, porque eu preciso despojar de algo. Então, por isso também a questão da expiação. Na reparação, é devolver a harmonia. Agora está tudo bem, vamos seguir em frente. Certo? Bom, levando em consideração o que nós falamos, aqui é importante a gente sempre lembrar do perdão. Fiz mal para alguém, mas a pessoa, o indivíduo, o espírito, me perdoou, não tem motivo nenhum para que repita alguma coisa entre nós. Agora, isso não muda a questão do arrependimento, da expiação e da reparação, porque houve uma desarmonia. Então, eu devo recolocar as coisas no seu devido lugar. E quando eu estou fazendo isso, não é externo, que eu penso que aí é que mora muitas dúvidas. Porque o que estava desarmonizado? A forma com a qual eu agia. Então, eu preciso agora harmonizar o meu padrão, meu hábito, descondicionar de certas coisas e me condicionar a outras, descondicionar das imperfeições e me condicionar às virtudes, para que eu possa, de fato, então, estar harmonizando. Porque a criação, ela é harmonia, tem uma suprema inteligência. Então, eu preciso, sou relativo, galgar aí os passos para adquirir o máximo de conhecimento possível para o indivíduo criado, né? Prosseguindo, então, em suma, é um melhoramento efetivo, sério, retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, o juiz, o árbitro da sua própria sorte. Muito importante, gente. Eu acho que muitos equívocos entre os espíritas não aconteceriam se essa obra fosse lida, meditada e estudada. Porque, nesse ponto aqui, Kardec dá uma aula de espiritismo de prova e de expiação. Nesse caso aí, né, o indivíduo, o espírito, ele pode amenizar o mal que fez, pode prolongar, caso ele continue endurecido no mal, ele pode abreviar por meio do quê? Dos seus próprios esforços. É aí que tá a beleza da coisa, né? Kardec nunca diz que há externo. Quando fala em céu e inferno, nós estamos falando num sistema de que existem aqueles que são, digamos assim, os eleitos, né, que são os privilegiados. Não há.
Não há, de maneira alguma. Estando a duração do castigo subordinada ao arrependimento, resulta daí que o espírito culpado, que não se arrependesse nem melhorasse, jamais sofreria sempre. Para ele, as penas seriam eternas. A eternidade das penas, portanto, deve ser entendida em sentido relativo e não absoluto, como a gente já mencionou. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é que eles não conseguem enxergar o final da sua situação, então eles acreditam que estão sofrendo sempre. Por isso comunicaram. Inclusive, lá no princípio, quando vieram as primeiras revelações e ali criados esses dogmas que vigem em muitas religiões ancestrais até o presente dia, né, é que foi interpretado uma opinião pessoal de um espírito que estava sofrendo, portanto, para ele havia uma pena eterna, como se ele tivesse, de fato, num inferno, né, porque, como Kardec mencionou, né, é moral esse fogo que queima, né? Desde que a sua alma se abra para o arrependimento, olha a importância disso, né? Quando a gente reconhece, a gente fala, nossa, eu fiz uma caca, e se arrepende, você abre uma porta para o esclarecimento, alguém vai poder te ajudar, no sentido de te esclarecer, que você possa se conduzir melhor. Então, ele passa a ver e passa a sentir a esperança, né, do verbo esperançar. E Kardec, então, diz que essa doutrina está evidentemente mais de acordo com a justiça divina, que pune enquanto se persiste no mal, que perdoa quando se retorna ao bom caminho. Quem imaginou? Fomos nós? Não, foram os espíritos que a ensinaram e provaram mediante exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Portanto, os espíritos que negam as penas futuras, pois descrevem seus próprios sofrimentos, e esse quadro não nos toca mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência totalmente natural das coisas. Poderá ser aceito pelo pensador filósofo, pois nada aí repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas trouxeram ao caminho do bem, uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o temor do inferno, tal como pintam, não havia afetado. A pessoa tinha atingido uma fase intelectual tal de conhecimento que não admitia essas pinturas. Mas, em razão de não haver as respostas necessárias e adequadas que o conduzissem ao bem novamente, ficava ali aguardando. Mas assim que o Espiritismo chegou, ele recebeu a resposta e abraçou a ideia. Bom, aí o padre vai dialogar, né? Ele vai perguntar, admitindo seu raciocínio, não pensa que sejam mais necessários ao vulgo imagens chocantes do que uma filosofia que ele não pode compreender, partindo do pressuposto que todo mundo é burro, que alguns detêm o conhecimento, outros não. Na encarnação, eu não sei quais são os compromissos do outro, do meu próximo, daquele que também está reencarnado contemporaneamente a nós. E aí o Kardec vai responder. Esse é o erro que tem produzido materialistas e, pelo menos, afastado da religião alguns homens. Chega um momento em que essas imagens não chocam mais, então as pessoas que não se aprofundam, ao rejeitarem uma parte, rejeitam tudo. É natural, não é? Quando a gente não está aceitando as coisas, a gente pega e rejeita por pacote. Kardec está falando isso. E é preciso buscar as verdades que se encerram ali. Os próprios espíritos ensinaram Kardec, dizendo que existe muita verdade, muita coisa, que estão na primeira revelação, na segunda revelação, e que a gente não consegue buscar esse tesouro pela ausência de conhecimento, por rejeitar o todo. Eu tenho visto aí, infelizmente, algumas pessoas dizerem assim, não precisa se estudar a primeira e segunda revelação, um equívoco ao meu sentir, porque, né, é uma rejeição do todo, como se o espiritismo tivesse tudo. Não, não. A gente precisa estudar. Eu me recordo que eu precisei ser alfabetizado para chegar onde eu cheguei na faculdade.
né? E se hoje eu tivesse a faculdade para mim, na idade que estou, sem o que eu tive previamente, com certeza, gente, eu precisaria aprender agora, porque senão eu não iria conseguir dialogar com aquele conhecimento que a universidade me proporciona. Então, me perdoem, mas eu discordo muito mesmo, veementemente, que é necessário sim estudar a primeira e segunda revelação, até porque me parece ser essa a advertência de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, notícias históricas, e tem 3. Prosseguindo aqui, Kardec, então, está dizendo que é erro pensar que precisa de imagem, precisa de criar um engodo, né? Assim, vamos traduzir em miúdos, né? Essas pessoas, Kardec vai dizer, né? Elas dizem para si mesmas: se me ensinaram como verdade um ponto que é falso, quem pode me dizer que o resto é mais verdadeiro? Ou seja, se você já contou uma mentira para mim, eu perdi a confiança em você, não dá para confiar por metades. O Kardec está dizendo: dá importância da verdade, dá importância de ver as coisas como elas são, caracterizá-las, descrevê-las e defini-las como elas realmente são, nem mais nem menos. Essa é a questão. E fica para cada um a análise. Mas aí tem a questão da confiança que o Kardec coloca aqui. Se ao contrário, a razão, ao se desenvolver, nada repudia, a fé se fortifica. Então, fé raciocinada, não cega. Fé raciocinada é conhecimento que vai aliar aquela questão religiosa. Diz que o Kardec diz, por isso que ele vai dizer: o Espiritismo é uma potente ferramenta, um instrumento que as religiões podem usar, mas não para transformá-lo em religião. A religião terá sempre a ganhar em seguir o progresso das ideias. Se ela às vezes corre perigo, é porque os homens avançaram e ela teria ficado para trás. É enganar-se quanto à época, acreditar que hoje pode conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. No próximo encontro, a gente prossegue aí com o que eu chamo aqui de 12ª pergunta que o padre faz para Allan Kardec, e são aí mais de 20, viu, pessoal? É bastante coisa, tá? Então, eu fico por aqui. Hoje a gente estudou no programa Principiante Espírita a obra O que é o Espiritismo, continuando essa pequena conferência de Allan Kardec com o padre, salvo engano, parece que é o padre Chesnel. Nós estamos falando da Igreja, os dogmas e o Espiritismo. Espero que tenha contribuído aí para o crescimento de cada um e de cada uma, e eu me despeço de vocês dizendo que nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!